Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Henrique. Eu sou pastor presidente, como alguns de vocês sabem, da Igreja Metodista Renovada Anatote, também conhecida como Ministério Apostólico Anatote. Nós somos uma igreja que caminha dentro da visão celular, porque nós entendemos que a visão celular também é uma ferramenta muito forte e muito poderosa para cuidar de vidas, para discipular pessoas, porque desconstrói aquela visão de que o cuidado está só nas mãos do pastor e do ministério. Quando a igreja tem uma visão afinada de discipulado, ela faz com que cada crente se veja como ministro. E sendo cada crente um ministro, cada crente foi chamado para servir. E uma das melhores maneiras da gente servir é servir fazendo aquilo que Jesus mais ama, que é ganhando almas, cuidando de almas. Eu não quero aqui desconsiderar o fato de que existem pessoas que têm um chamado específico, o evangelista. Mas o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então todos nós temos essa missão de pregar o evangelho. Então logo ensinar, ok? E depois levá-la ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós somos uma igreja apostólica, uma igreja que acredita nesse chamar do Senhor, que não se restringe a uma igreja entre quatro paredes, mas uma igreja que vai para o campo, uma igreja que vai fazer missão, uma igreja que vai impactar a sua comunidade, uma igreja que vai impactar a sua cidade, sua nação, até onde o Senhor permitir. Como diz o profeta, né? Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E o Ministério Apostólico Anatote é uma igreja que acredita que tem essa missão de contribuir com essa grande comissão. E sendo nós uma igreja apostólica, nós temos hábito de caminhar em cima de bandeiras. Cada ano nós oramos e nós geramos, junto com o ministério, uma visão, uma direção, uma revelação que tenha como fundamento a palavra para a gente caminhar debaixo daquele manto profético e apostólico. E orando no meu a sós, no meu reservado, tirando dias, semanas, meses de oração, o Espírito trouxe para o meu coração esse texto de 2 de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 8, 9 em diante, que diz assim: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Baseado nessa palavra e nas impressões espirituais que o Espírito nos trouxe, o Senhor nos fez entender que esse ano de 2022, para a Igreja Metodista Renovada Anatote, para a família Anatote, esse ano de 2022 vai ser o ano da porção dobrada. Vai ser o ano da sucessão. A gente sabe que Deus levantou Elias para ser profeta, e Deus colocou Eliseu no caminho de Elias para que então Elias o discipulasse. Em um determinado momento, o Senhor disse para Elias: olha, tu vai ungir Eliseu para ser profeta em teu lugar. A gente não sabe por quantos anos que eles caminharam juntos, mas Elias era um homem solitário, era um homem que não tinha visão de discipulado, era um homem que presume-se não ter essa visão de fazer profetas, de fazer discípulos. E a gente pode dizer que Eliseu é o primeiro profeta que Elias discipulou. E já no final da sua trajetória ministerial, entendendo ele que estava se aproximando o tempo da sucessão, ele põe Eliseu à prova. Fica-te aqui que eu vou a Gilgal, fica-te aqui que eu vou a Betel, fica-te aqui que eu vou a Jericó. E Eliseu sempre com aquele posicionamento, né, com aquele alinhamento.
vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei. Uma coisa que a gente aprende é que para você ser um discípulo de excelência, você precisa ter essa visão alinhada com o seu líder e você precisa ter essa visão de perseverança e de objetividade. Porque Elias, em um determinado momento, diz para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. E diante de um profeta tão cheio da presença de Deus como Elias, eu acredito que Eliseu tinha inúmeros pedidos, inúmeras possibilidades. Mas Eliseu, ele mostra uma objetividade, porque ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero porção dobrada do que há sobre ti. E quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 21, versículo 17, diz assim: mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Ou seja, segundo a lei da partilha, o filho primogênito, ele receberia 2 vezes mais em cima do que cada outro filho tinha recebido, porque era o filho da força e era o filho da sucessão, aquele que ocuparia o lugar do pai. Então Eliseu, ele dá provas de que ele foi muito bem discipulado, porque ele mostra essa objetividade. Eu quero aquilo que, segundo as escrituras, eu tenho direito legal. Eu quero porção dobrada. E Elias disse para Eliseu: dura coisa pediste, porque era como se Eliseu estivesse dizendo: eu já entendi, profeta, a responsabilidade, o chamado e o que Deus quer para a minha vida. E quando Elias disse: dura coisa pediste, eu suponho que o que Elias estava querendo dizer para Eliseu era uma pergunta: você está preparado mesmo? E Eliseu sustenta esse pedido. E então Elias disse: se você me vê quando eu for tomado de ti, você vai receber. Ou seja, continua caminhando comigo até o final, sem perder o foco, se mantendo alinhado, se mantendo objetivo, se mantendo perseverante, e você vai receber aquilo que é de Deus para a tua vida. E diz a Bíblia que eles estavam caminhando em um determinado momento, e diz a Bíblia que carros de fogo e seus cavaleiros separam um do outro. E o versículo 12 diz: o que vendo Eliseu exclamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Ou seja, Elias foi tomado pelo Senhor e ele deixou o seu manto, ele deixou a sua capa e Eliseu tomou posse daquela capa. E dali Eliseu seguiu fazendo milagres. E dali Eliseu seguiu exercendo o seu ministério profético. Ele viveu uma sucessão porque ele perseverou até o fim. Ele viveu uma sucessão porque ele acreditou que Elias era homem de Deus para abençoar a sua vida. Ele viveu a sucessão porque ele soube entender o valor de uma renúncia e ele renunciou. Que esse ano de 2022, para todos nós, família Natote, seja o ano da objetividade, seja o ano da perseverança e seja o ano da renúncia, para que através da honra, para que através da obediência, nós consigamos alcançar a promessa. Nós temos muitos projetos para esse ano de 2022 e oxalá, ou seja, Deus queira que consigamos concretizar todos esses projetos. Eu queria orar pela família Natote, eu queria orar por você que tem acompanhado o nosso canal e tem sido abençoado por nossas ministrações. Então, ao longo de 2022, muitos estudos vão ser preparados em torno dessa temática e eu creio que muitas mensagens vão brotar. Porque o ano da porção dobrada não fala de receber 2 vezes mais poder, porque o Espírito Santo já nos foi dado como uma medida. Mas existe uma
uma simbologia em cima do texto de Ezequiel 47, onde fala sobre a torrente das águas purificadoras, que mostra para a gente como o Espírito Santo flui na nossa vida. O profeta foi convidado a entrar naquele ribeiro e ele começa a mensurar a cada 900 metros, né? Águas que me davam pelos artelhos, águas que me davam pelos joelhos, águas que me davam pelos lombos, a cada 900 metros aproximadamente. O que esse texto está querendo dizer? Que o Espírito Santo ele já nos foi entregue. Existe uma unção, existe uma graça, existe uma autoridade, mas existe uma limitação. Porque o Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Aí o Senhor diz, obras maiores vocês farão. Mas a gente só tem condições de fazer obras maiores se a gente estiver realmente disposto a viver esse desafio da consagração, da entrega, da busca, para a gente ter mais de Deus. Então a porção dobrada aponta para essa direção que o Senhor quer nos dar, para a gente buscar mais. E tão logo a gente vai receber mais, e tão logo a gente vai poder realizar mais. Então, à medida que você busca, vai ser à medida que você realiza. À medida que você avança, é à medida que você conquista. Elias é a figura de alguém que liberou a porção dobrada. Jesus Cristo liberou sobre nós essa porção que é a presença do Espírito Santo. E Paulo diz que ao invés da gente se embriagar com o vinho em que a contenda está falando das coisas desta vida que nos atraem, Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, encher-se do Espírito Santo prova para a gente que o Espírito Santo está em nós, mas para a gente desfrutar de tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós, tem que haver uma entrega. Então, que esse ano da porção dobrada seja o ano da entrega intensa, seja um ano da entrega frenética, para que, tão logo tendo mais busca, haja mais fogo. Tão logo tendo mais fogo, haja mais glória. Receba porção dobrada. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. 2022, como o teu Espírito falou, é o ano da porção dobrada. E eu quero receber porção dobrada. Tu sabe como, mais que a minha própria vida, eu desejo viver tudo aquilo que tu tens para a minha vida. E tudo aquilo que tu tens para realizar através da minha vida, porque nós reconhecemos que somos um cânon apenas. E são as águas do Senhor que fluem através de nós, operando sinais, operando prodígios e operando maravilhas. Senhor, que através do ministério Anatote, o Senhor opere maravilhas. Que através de cada família, o Senhor opere maravilhas. Que através de cada pessoa que receber essa medida, receber essa palavra, que o Senhor opere maravilhas na vida deles. Senhor, que não hajam cativeiros, que não hajam aprisionamentos, que não hajam correntes que nos atem, que nos amarrem e que nos limitem de ir adiante. Quebra as amarras, Senhor. Quebra os cadeados, Senhor. Nos solta, nos libera e faça com que vivamos a totalidade do que o Senhor reservou para nós esse ano de 2022. Estamos no começo, Senhor, do ano, no primeiro mês do ano, mas eu tomo posse de todas as surpresas, de todas as conquistas e de todos os avanços que tu tens para esse ministério. Em nome de Jesus, eu recebo. Que você também receba. Deus te abençoe.